Você já vai pôr no chão? Depois você pode. Começar? Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começar a formação, lá em Eclesiásticos 18, no versículo 23, vai nos falar assim: antes da oração, prepara a tua alma, e não seja como um homem que tenta a Deus. Queria já desde esse começo, já para que começamos a refletir, né, os tipos de oração, mas eu quero já desde esse começo, antes de ministrar a música, para que começamos a refletir a nossa vida de oração, como está sendo a nossa vida de oração. Que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu não me apegues em minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame e me apegue em minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos também pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que possamos, nesta noite, estar inteiramente focados para essa formação. Que as estações, que os nossos pensamentos fora dessa formação, que fiquem guardados, toda a preocupação, tudo que anseia o nosso coração, fique guardado no coração imaculado de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dei-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dei-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Podem se sentar. Ó. Agora quem vai dar aula aqui é o professor. Rapaz. Bom, vou deixar aí no áudio, né? Eu sou o Robson de Maria.
Faço parte também do apostolado Ignis, somente hoje pelo apostolado Ignis, a qual eu quero me dedicar inteiramente à graça de Deus. Bom, passamos já por 3 formações, né? A introdução, daí veio o Conselito, daí veio o Paulo Júnior, depois o Dino, Denilson, agora sou o Joe. O tema proposto para hoje é tipos de oração. Quem tiver aí com o Catecismo da Igreja Católica, te convido a pegar no parágrafo 2650, página 680. Vou trabalhar bem o Catecismo hoje, né? Dentro da formação, dos estudos a qual eu estava, o que, acima de tudo, me estruturou bem para essa formação. E sempre o que nos estrutura muito bem é o Catecismo da Igreja Católica, junto com toda a tradição da Igreja, né? A oração não se reduz ao surgir espontâneo de um impulso interior. Para rezar é preciso querer. Não basta saber o que as Escrituras revelam sobre a oração. Também é indispensável aprender a rezar. E é por uma transmissão viva, a sagrada tradição, que o Espírito Santo na Igreja crente e orante ensina os filhos de Deus a rezar. O parágrafo 2651 vai concluir: a tradição da oração cristã é uma das formas de crescimento da tradição da fé, sobretudo pela contemplação e pelo estudo dos fiéis, que guardam em seu coração os acontecimentos e as palavras da economia da salvação, e pela penetração profunda das realidades espirituais que eles experimentam. Como é colocado aí no SIC, Catecismo, nossa vida de oração, ela é estruturada em cima de toda a tradição da Igreja. Desde lá de Jesus nos ensinando o Pai Nosso, o anjo anunciando Maria. Toda a nossa vida vem da tradição começada ali por Jesus, passada pelos apóstolos, vinda pelos papas, pelos santos da Igreja. Então a nossa vida de oração, a nossa oração, modo de orar, tudo vem não somente da nossa vontade, do nosso querer, mas sim baseado, sustentado pela tradição da Igreja. Não somos, quero começar assim, bem devagar, mas vou tentar não cutucar muito. Não somos como os irmãozinhos evangélicos que só oram por sensitez, por sentido, por querer, porque acham que estão sentindo algo e vão começar um clamor, vão começar uma oração. Não. Nós temos toda uma bagagem de mais de 2000 anos. Os tipos de oração que a Igreja convida, né, os fiéis, a uma oração regrada. Orações diárias, liturgia das horas, eucarística, dominical, solenidade do ano litúrgico. E também a tradição cristã contém 3 importantes expressões da vida de oração. As 3 em comum, o recolhimento do coração. E essas 3 são a oração vocal, a oração de meditação e a oração contemplativa. Dentro dessas 3 eu quero trabalhar primeiramente a oração contemplativa e depois a oração meditativa e depois a oração contemplativa, para daí a gente ter um entendimento do que é a oração vocal. Eu analisando, estudando, o Celito mandou um vídeo, eu buscando algumas outras situações, eu cheguei numa conclusão vendo esses vídeos, analisando tudo, buscando o catecismo, porque não tem como nós começarmos a orar, colocar palavras, sendo que a gente não medita, a gente não contempla antes.
essa oração. E aí na oração meditativa, né, de meditação, existe vários métodos que a igreja nos ensina, sendo eles livros de espiritualidade, a Sagrada Escritura, livros de santo, de todos os santos, nos faz meditar, e nessa meditação nos leva a orações a meditar. E o princípio de tudo, né, dessa meditação é nos levar a sentir mais e mais ainda a presença do Senhor. Nas imagens sacras também, as imagens dos santos, dá para a gente ir meditando a vida do santo. E nessa meditação nos leva a uma vida de oração. Quando paramos para olhar, meditar, raciocinar tudo que está nos trazendo, a igreja está nos trazendo, nós começamos uma oração. E a oração meditativa ela é tão eficaz para a nossa vida. O terço, o rosário, quando rezamos ele, se não meditarmos todos os mistérios, não é válido. É uma oração comum, uma oração, não ganhamos as indulgências plenárias se não bem rezá-lo, o Santo Rosário. Eu demorei muito para aprender isso, estou aprendendo ainda, né? Mas quando meditamos o rosário, ali a gente começa a meditar toda a vida do Senhor e começamos a trazer isso para a nossa vida. O sentido da meditação é isso, é trazer para a nossa vida. Lá no Catecismo da Igreja Católica, na página 2708, parágrafo 2708, na página 694. 2708. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções de fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. A oração cristã procura meditar a preferência os mistérios de Cristo, como na Lectio Divina ou no Rosário. Essa forma de reflexão orante é de grande valor, mas a oração cristã deve procurar ir mais longe, ao conhecimento do amor do Senhor Jesus, à união com Ele. A forma com que nos leva a meditar, essa oração meditativa, essa oração de meditação, ela tem que nos levar a enxergar o amor do Senhor, o amor de Jesus. Enxergar aquilo até que o Denilson colocava para nós na última formação, que orar é amar ao Senhor, né? É a forma mais linda, né? Uma das formas mais lindas de se amar o Senhor. E quando começamos a meditar verdadeiramente, colocar como meditação, não aquela meditação do yoga, sabe? Onde que a mentalidade fútil deles é achar que o espírito vai sair do corpo e vai vagar por aí e somente vão ficar sequelados, que nem um sequelado. Nós que conhecemos quem é sequelado, ele fica parado, não raciocina. Somente o transe deles faz com que eles ficam dementes. É uma demência, né? A qual não leva a nenhuma profundidade, em nada. Buscando ainda, eu busquei algumas coisas de yoga. Eu dava mais risada do que tudo, porque a forma com que eles colocam é muito fraca. Não tem expressão. Não dá para assimilar com nada do que a Sagrada Igreja nos leva, nos mostra. E a meditação é isso. É você ir meditando e raciocinando para quê? Para trazer para a sua vida.
para daí se encontrar com o amor verdadeiro, se encontrar com Jesus. Ela te traz a meditar, a pensar, a raciocinar. Uma forma de meditação é quando pegamos o mistério, como hoje o mistério doloroso do Santo Terço, e a cada agonia do Senhor meditar como que foi aquela agonia, como que foi toda aquela situação, para trazer aquilo para a nossa vida. É meditar no sentido de, quando lemos um livro de espiritualidade, um livro de santo, meditando aquilo, trazer para a nossa vida. Usar o raciocínio. Por isso que a forma de meditação nossa é muito diferente dessas ideologias. Porque elas não te trazem benefício nenhum, somente te levam a uma calma. E para nós não ficar calmo, toma um tereré, ele acalma. Toma quem pode tomar sua cerveja, ela calma. Não precisa de você ficar a 1, nem a 2, nem a 3. Isso nos leva a enxergar como que essas falsas doutrinas tentam atacar até na nossa vida de oração. O que essa nova era, tudo que isso traz hoje, que infelizmente muitos católicos fazem yoga e não pararam nem para raciocinar o que isso traz. O que te traz de bom? O que te leva ao mal? Não meditam. E é necessário, para ter uma vida cristã, a meditação. A meditação. São Padre Pio vai falar assim: faça a penitência de meditar com arrependimento nas ofensas feitas a Deus. A penitência deve ser constante na prática do bem, e a penitência de combater seus defeitos. Quando eu estava nessa formação buscando essa forma de meditação, eu falei, eu quero ver o que os santos colocavam. E a primeira coisa foi em cima de meditar sobre o arrependimento. Quando nós vamos nos confessar, né, trazendo para essa realidade, nós meditamos toda a nossa situação e levamos para o sacerdote, para nos arrepender verdadeiramente de tudo aquilo que nós fazemos. Quando vamos nos confessar, temos que buscar isso na nossa vida. Para buscar o arrependimento, temos que meditar sobre a circunstância a qual nos fez pecar, a situação a qual nos leva a machucar o coração do Senhor. É meditar, é trazer para a verdade de Cristo, é trazer a nossa verdade para a verdade de Cristo. E muitos de nós não paramos nem para meditar o porquê que nós fomos até aquele pecado, o porquê que a gente pecou, qual foi a situação a qual nos levou a pecar. Que quando nós trazemos isso para a nossa vida, ali a gente arruma uma ferramenta para não pecar mais. Ontem, vindo da missão, a gente partilhando sobre algumas coisas, eu falei para os irmãos, a minha forma de meditar para não beber mais. Eles deram risada, mas é verdade. Eu penso primeiramente naquele copo de cerveja que eu vou beber, daquele copo eu vou para o bar beber, do bar eu vou para o puteiro beber, do puteiro eu não sei nem para onde que eu vou chegar. Então daí eu paro e falo, não vou beber. É uma forma de meditar, de trazer para a racionalidade. Porque a forma de oração não tem que ser só baseada no nosso sentir, como coloquei no começo. Não tem que ser só no sentimento, porque se não meditamos, não oramos. Se não colocarmos a meditação em nossa vida, não teremos uma vida de oração fortalecida. Eu quero indicar aqui, está sendo muito bom,
grande crescimento na minha vida, fazer uma propaganda. Catecismo da Perfeição Cristã está sendo fundamental para mim tomar vergonha na cara e ter uma vida decente, uma vida cristã. E lá na página 48, Santo Afonso de Ligório vai falar assim: todos os santos se santificaram por meio da oração mental. Ela é ditosa fornalha em que se abrasam as almas no divino amor. Conforme as palavras do salmista, em minha meditação acende-se um fogo. Quer ser santo? Ame o Senhor. Ame na oração. Quer ser santo? Medita. Medita, traz a meditação para a sua vida. Temos que começar a trazer verdadeiramente, mas na verdade, se vamos rezar uma Ave Maria, meditar essa Ave Maria. Hoje não, essa semana inteira, eu fiz o propósito de meditar, contemplar os mistérios de Santo Terço. É diferente. É diferente. É diferente do que quando a gente usa como uma máquina, como uma metralhadora, que Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria. E eu vivia muito nisso. Eu fui criado, minha vida de oração nisso, onde que hoje, o que eu estou conseguindo levar a aprofundar, está sendo na meditação, principalmente na meditação. Na contemplação também, mas na meditação, de meditar o Santo Terço, de trazê-lo para a minha vida, está sendo fundamental. Lá no Catecismo da Igreja Católica também, 2708, perdão, 2715. Obrigado, Celito. Eu quero agora encerrar essa parte da meditativa, né? Antes de eu entrar agora na contemplativa, no seguinte situação: quando formos ler um livro, não adianta nós pegarmos esse livro e ler inteiro. O método de Hugo de São Vítor vai falar muito nisso nesse livro. Estou começando a acompanhar. Não adianta você pegar o livro e lê-lo inteiro. Você não vai entendê-lo nada. Agora, tanto na Escritura, né, na Bíblia, se você pega um trecho e medita esse trecho no seu dia, no Evangelho do dia, você medita ele, você vai ganhar. Você vai ganhar em inteligência. Você vai ganhar no sentido de que você vai começar a entender mais sobre a vida do Senhor, a entender mais sobre a Sagrada Escritura, principalmente para nós pregadores, que uma forma de se entender a Bíblia é meditando. Não adianta a gente pegar ela e ler como muitos se fazem, só lê no dia e fala, não para raciociná-la, para ler, para ver o que é, quais são os fundamentos dela. Como no Evangelho vem falar daquela hemorragista, ela foi até o Senhor, ela meditava em seu coração que queria pelo menos tocar na orla do manto. Ela não foi num impulso de falar assim: opa, eu vou tocar naquele homem lá que eu vou ser curado. Ela meditou, ela raciocinou primeiramente: a minha saúde, já gastei em tantos e tantos lugares. Ela trouxe para a própria vida. Ela meditou aquela situação e falou: qual é a forma com que eu vou conseguir essa cura? Indo até o Senhor. Ela foi curada porque ela meditou primeiramente.
Ela meditou e olhou e falou: é aqui onde eu vou encontrar a minha cura. É aqui onde eu vou encontrar a salvação para a minha vida. Quando vamos confessar, como eu coloquei um pouquinho antes, é meditar. O porquê que eu vou até o confessor? Porque eu quero a salvação da minha vida. Eu quero a salvação da minha alma. Eu quero ser salvo. É trazer. Temos que trazer a meditação. E eu volto a falar, não como essas pessoas que colocam naquele sentido de futilidade na meditação. A melhor forma é buscando na tradição. Em todos que eu colocar aqui, buscaremos somente na tradição da igreja. Agora eu quero começar pela parte contemplativa. 2715, né? Isso. Eu puxei de volta aqui. A forma meditativa, ela nos leva a raciocinar. A forma contemplativa que vamos ver agora, na contemplação, de contemplar, de olhar, é de desejar, é de querer. Aqui no parágrafo 2715, vai colocar: a contemplação é o olhar de fé fito em Jesus, olhar fixo em Jesus. Eu olho para Ele e Ele olha para mim. Dizia no tempo de seu santo pároco, o camponês de Ars, em oração diante do tabernáculo, essa atenção a Ele é renúncia a eu. Seu olhar purifica o coração, a luz do olhar de Jesus ilumina os olhos de nosso coração. Ensina-nos a ver tudo na luz de sua verdade e de sua compaixão por todos os homens. A contemplação considera também os mistérios da vida de Cristo, proporcionando-nos o conhecimento íntimo do Senhor, para mais o amar e seguir. Quando olhamos para o Senhor, mas não é somente o olhar de enxergar, aquele olhar espiritual, o olhar da verdade, de se colocar à frente, olhar, mesmo com as nossas misérias, a qual chegamos muitas vezes até o Senhor. Mas olhar na verdade, aqui estou eu, Senhor, cheguei até Ti. Estou olhando para Ti. Não quero mais aquela situação para a minha vida. Eu quero a Ti. É contemplar. Contemplar a realeza de Jesus. É olhar, aquele olhar de amor. Não aquele olhar até qual que olhamos para nossas esposas, esposo, namorado. Vai além daquilo. Que aquele olhar que a gente tem para nossas esposas, por mais que a gente fala que amamos, é aquele olhar de paixão. O olhar do verdadeiro amor é você olhar e falar: sem o Senhor eu não sou nada. É contemplar a verdade, a face de Cristo, a verdade sobre a nossa vida. E existem vários métodos também de contemplar o Senhor. No Santo Rosário também. Na Santa Missa. Quantos de nós não contemplamos o Senhor na Santa Missa? E é uma oração. Ficamos dispersos na Santa Missa, não olhamos, não contemplamos o Senhor no santo sacrifício do altar, e nem conseguimos olhar e contemplar. Tiramos a nossa visão. Por isso uma encaixa na outra. Se meditamos até na Santa Missa, se colocamos uma oração meditativa na Santa Missa,
ela nos leva a uma oração contemplativa. Uma vai levando a outra. Até não chegar no instante, a qual na meditação eu até esqueci de colocar, mas tem que ser diária. A meditação tem que ser diária para nos levar a contemplar o Senhor. Ela tem que ser diariamente na nossa vida, para que ali, no momento a qual meditamos, levamos ao Senhor. Deixamos chegar ao Senhor, a contemplar a face do Senhor. Quando contemplamos o Senhor no crucifixo, não é somente olhar e falar: ai, o Senhor nos redimiu do pecado. É olhar e contemplar até a gota de sangue do Senhor que foi derramada na cruz. É contemplar que Ele derramou o seu sangue, que pingou o seu sangue, que derramou todo o seu sangue na cruz. É contemplar o sangue que nos salva, o sangue que nos liberta. Isso falta muito em nós. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor nos redimiu do pecado. Amém. Estamos certos de louvar. Agradecendo que Ele saiu do céu, veio até a terra pelo ventre da Virgem Maria, se pôs na cruz e contemplar tudo isso. É contemplar o Senhor lá no ventre de Maria. O ano litúrgico nos faz levar a contemplação ao Senhor. O Santo Rosário nos faz levar a contemplação do Senhor. A Santa Missa nos faz levar a contemplação do Senhor. A nossa oração tem que ser fundamentada na contemplação. A quem amamos? A quem verdadeiramente amamos na nossa vida? Se amamos o Senhor, temos que contemplá-lo na sua realeza. Sua realeza. Na sua humildade. Na sua misericórdia. E principalmente na sua justiça. Isso nos faz a enxergar um novo sentido. A olhar no novo sentido. Porque contemplamos tanta coisa nesse mundo. Contemplamos desde o celular. Contemplamos o tereré. Colocamos tudo para a nossa vida. É isso que eu quero para a minha vida, é isso? Não. É contemplar, é querer, enxergar, desejar o Senhor. Daí a nossa oração se torna uma oração fluente. Para ser ouvida a nossa oração, na contemplação, a nossa oração também é ouvida. Porque contemplamos o Senhor. Isso tem que começar a ter na nossa vida também. Contemplamos o Senhor. Ele se volta a nós. A oração é isso. Não é um monólogo, a qual eu vou falar para o Senhor o que eu quero, eu vou vomitar para o Senhor o que eu quero. Ele vai nos colocar de volta o querer dele. Oramos porque amamos e Ele devolve o seu amor. É retribuído esse amor. Até aqui, tá bem? Tá. Agora eu quero colocar em cima da oração vocal. Eu resumi essas duas, porque eu quero estender um pouquinho nessa oração vocal. A oração vocal é a oração mais simples, mas também a mais dificultosa.
As pessoas não entendem como que é a oração vocal. Nós sabemos muito bem que nós somos de muito barulho. Nossa raiz vem do barulho. Mas quando começamos a ter essa vida de meditação e de contemplação, começamos a enxergar verdadeiramente o que estamos orando. Isso nós temos que trazer para a nossa vida. Não adianta nós começarmos, sim Senhor, eu te louvo, o que você está orando? O que você está louvando? Sim Senhor, eu te louvo. Te louvo pela tua grandeza, pela tua realeza. Porque eu sou um miserável. Muitos de nós nos escondemos na oração vocal e não conseguimos colocar uma oração verdadeira para o Senhor. Isso está muito explícito, não somente em grupo de oração. Você vai no terço dos homens, você vai em qualquer sentido da nossa igreja, o povo perdeu a noção da oração vocal, que é a nossa verdade. É a nossa verdade para a comunidade. Quando oramos, colocamos a nossa voz, é porque sim, queremos confirmar o que o nosso coração está desejando ao Senhor. Isso se perdeu. A oração vocal ela é tanto para a nossa oração particular, podemos orar em voz, quanto também para a oração em comunidade. Mas das duas, tanto no nosso quarto, onde a gente fala a nossa verdade para o Senhor, ou na frente do sacrário, a qual nós choramos a nossa verdade ao Senhor, também na oração comunitária a gente tem que falar a verdade ao Senhor, o que está em nosso coração. Eu lembro uma vez a qual comecei a meditar em cima da minha forma de orar, e no grupo de oração eu comecei, Senhor, eu te louvo, mas quanta miséria está no meu coração. Todo mundo parou e começou a olhar assim, tipo um servo falando que está miserável. Eu estava numa miséria. A forma de eu colocar para o Senhor era a minha verdade naquele momento, a qual as pessoas se assustam, colocam regras para orar, faz escala de como orar, e a oração é a nossa verdade, e também é a verdade da nossa alma. Quando lá no trecho vai falar, o Espírito ora como convém, deu branco agora. Isso. É. Como convém. Não com qualquer forma. Não de qualquer maneira. O Espírito Santo para orar em nós temos que ter uma vida meditativa e contemplativa. O Espírito Santo não fala qualquer coisa para o Senhor. Ele é Deus. Ele vai advogar a nossa situação ao Senhor. Então como que o Espírito Santo vai falar qualquer coisa para ele, para o Senhor? Não se bate, não se encaixa. O vídeo Monfortino foi muito fantástico para a minha vida. Eu amei, não. Eu vi que assim, a oração em línguas é verdadeira, por aquele vídeo. Porque eu comecei a meditar. Eu quero colocar também a oração em línguas. Que eu comecei a meditar. Falei, Senhor, qual que é a verdade da oração? Não é somente o xalalalala. É a verdade que está no teu coração. Se você ora em línguas, mas você coloca a tua verdade, o Senhor vai acolher e vai devolver. Isso se perde muito em nossa vida. O popopopopopó. Oração da galinha pintadinha. Oração da galinha pintadinha. A cada oração, se nós não colocamos a nossa verdade, a verdade, o que somos, não vai fluir.
vai chegar lá no coração do Senhor, no pó, xalalalá, mas não vai chegar a verdade como o Espírito quer levar até o Senhor. Quando chega nesse estágio da oração, a oração em línguas é no momento a qual nós não conseguimos, não temos mais palavras, o Espírito ora em nós com gemidos inefáveis. Não gritaria, não falsidade. Quando começamos a orar, nossa oração vocal, ela nos leva a chegar nesse sentido a qual não encontramos mais palavras. Quando vamos louvar ao Senhor, louvamos. Chega num instante a qual não temos mais palavras, mas nosso coração está pulsante, está querendo, está desejoso. Daí sim vem essa oração em línguas, que é o êxtase, né? O chegar, o propício, a qual começa a orar. Não que sim, Senhor, eu quero te louvar e xandalalala. Não existe. Você está fugindo. Você está usando a oração em línguas como uma muleta sobre a tua vida. Isso é sério. O maior pecado é pecar contra o Espírito. Eu quis colocar a oração em línguas para me chegar nesse instante. Porque quando nós usamos a oração em línguas como uma muleta, estamos pecando contra o Espírito. Que usamos a oração para disfarçar, porque estamos com uma preguiça de orar, porque não queremos orar, estamos na nossa tibieza e não queremos colocar a nossa verdade para o Senhor. E como que essa oração vai chegar ao Senhor? Não chega. Você perdeu 2 horas orando, porque não foi a tua verdade. E a verdade tem que ser: ou tomamos a atitude de uma verdade em nossa vida cristã, desde da nossa oração, desde o nosso querer, do nosso amar o Senhor. Porque a oração é isso, como eu coloquei, não é um monólogo. Vai chegar ao Senhor e o Senhor vai trazer de volta o querer dele sobre a nossa vida. E quando colocamos nessa forma de usar, não, eu coloquei a oração em línguas, mas até um Pai Nosso, até o Pai Nosso, né? Que é a maior oração que o Senhor nos ensinou. O Pai Nosso, quando nós oramos de qualquer forma, colocamos a nossa voz para orar, se não acreditamos que Ele está no céu, que santificado é o nome dEle, não adianta. Temos que ter a verdade, temos que contemplar, temos que meditar no que estamos falando. As palavras a ser pronunciadas pela nossa boca, ela tem que antes, como uma vaca quando vai comer, que ela fica ali mastigando, ruminando. Muitas e muitas das vezes nós temos que ficar calados e ruminar primeiro o que vamos falar ao Senhor. Isso é sério. Isso é uma seriedade, a qual nós temos que começar a enxergar. 2715. 708, perdão. Oh. Amém. Deixa eu pegar Pega sua cola aí. minha colinha que eu estou tentando de cabeça aqui. 2700, irmãos. Ainda bem que você vai nessa. 2700. Deus fala ao homem por sua palavra. É por palavras mentais ou vocais que nossa oração cresce. Mas o mais importante é a presença do coração naquele a quem falamos na oração. A nossa oração
seja ouvida depende não da quantidade de palavras, mas do fervor das nossas almas. Ela se resume naquilo que eu falei. O fervor das nossas almas. O desejo da nossa alma de Deus. Quantos e quantos saem até bonitinho de terno aí, uns até feio com aquele saco preto, saco marrom. E a oração dele é assim: Senhor, tu tem que me dar isso. O Senhor vai dar uma banana para ele. É mais fácil uma pessoa ser curada pela misericórdia do Senhor, de olhar a fé daquela pessoa, qual ela acredita em Deus, do que pelas palavras, pelas blasfêmias daquela pessoa, a qual está cobrando do Senhor algo a qual o Senhor tem que dar. Se é do desejo do Senhor, Ele dá, se não é, Ele não dá. As palavras da nossa boca, quando não meditamos, é um monte de lixo que chega ao coração do Senhor. As palavras da nossa boca, quando não contemplamos o Senhor na verdade, são entulhos a qual chega até o Senhor. Se vamos orar por uma pessoa, eu faço muito isso. Eu olho pela pessoa, eu fico olhando, eu pergunto o que está acontecendo. Eu não vou lá achando, não. Primeiro eu vou meditar toda aquela situação, vou colocar ao Senhor toda aquela situação, vou contemplar o Senhor, porque eu vou olhar e falar: Senhor, somente o Senhor que pode realizar esse milagre. É somente o Senhor que pode curar. É somente o Senhor que pode libertar. Ali eu estarei contemplando o Senhor. Daí, como aqui vem falar, o Senhor, Deus fala ao homem por palavra. E por palavras mentais. O discernimento do que o Senhor coloca sobre a nossa vida, para aquela pessoa, é porque as nossas palavras chegou ao coração do Senhor, e o Senhor quis retribuir falando. Não é esse sentido do coração de tal coisa, não. Se você não meditou, você não sentiu nada no teu coração. Se você não parar para meditar, você não sente nada em teu coração, nem ele bater. Nem ele bater. Quando pegamos nesse sentido de meditar, antes de falar, daí será uma oração completa. A oração vocal, para ela ser completa, tem que estar estruturada na meditação e na contemplação. Se não meditarmos, não contemplarmos, essa oração não é uma oração fortificada. Serão somente palavras. Por isso que ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Como a oração em línguas, que é um dom fácil e complexo. Como muitas e muitas orações, a qual as pessoas, se não meditar, como o Santo Terço, se a pessoa não meditar, não adianta nada ela ficar ali falando, Ave Maria, sendo que ela não vai ali, não está meditando o que foi, com os mistérios do Santo Terço, a redenção de nosso Senhor, de tudo que contemplou o nosso Senhor, de cada situação. Nós não adianta. Na Santa Missa, quando rezamos o creio, se não acreditamos fielmente naquele creio, se não contemplamos aquele creio, se não meditamos aquele creio, é um creio vago. É vago. É falho. A oração, ela é válida. Mas o nosso caráter na oração, não. Daí vem aquilo que o Denilson colocou, que foi, acho que nos silenciou muito, porque ele encontrou a verdade, ele buscou no coração de Deus aquela verdade, que a oração é amar o Senhor. E para amar, se não colocarmos a nossa verdade, não o amamos. Isso para a nossa vida de oração tem que ser fixado, a verdade.
Vamos orar em cima da nossa verdade. Quero colocar 3 tipos de orações vocais, a qual muitos de nós, às vezes, nos perdemos. Oração de louvor, oração de súplica ou petição, minha colinha, e a oração de agradecimento. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer. Não, ou você louva primeiro ou você agradece. Ótimo. Você está colocando palavras para o Senhor. Senhor, eu quero te louvar. Por que tu queres me louvar? O Senhor vai falar: eu quero te agradecer. Não, peraí, mas você não ia me louvar? Eu estou esperando. Eu tenho ciúmes de ti. Você decide o que queres. Imagina que o Senhor fosse conversar assim, tete a tete com cada um de nós aqui na terra. Cara, mas não estou te entendendo. Isso nesse sentido. É verdade. Você não está falando chinês, porque eu entendo chinês, o Senhor vai falar. Se decide. Nós pecamos muito nessa situação. Senhor, eu quero te louvar pela tua grandeza, pela tua realeza, porque tu és o meu Senhor. Louvar a quem? Eu quero, Deus Pai, eu quero te louvar. Não, Deus Pai, Santo Espírito, Jesus, no seu manto azul celeste de Maria. Não! Seja um louvor contundente, um louvor eficaz, um louvor que você vai louvar a quem? Eu quero louvar a Trindade Santa. Só podemos louvar a Deus. Maria, nós temos que amar, louvar a Deus por ela. Mas muitos de nós nos perdemos. Eu me perdi, eu estou colocando isso porque eu olhei a minha verdade. No meu começo de caminhada eu louvava tudo, até deixasse, até o irmão que estava ali, eu estava louvando ele. Porque nós nos perdemos muito nisso. E deixo gravado aqui, que estou colocando a RCC porque eu sou fruto da RCC. Então eu vivi isso, eu quero deixar gravado isso, porque eu vivi primeiro. A culpa não é do movimento, e sim de mim, primeiramente, de não buscar uma profundidade. Porque não buscamos essa profundidade no louvor, principalmente o louvor. Como o nosso louvor é vagabundo, como não conseguimos colocar palavras para o Senhor. Ele derrama todo o amor dele por nós. Ele nos ama. Ele faz de tudo. Ele troca reinos. Ele faz a Bíblia. Caiu do céu. Ele nos dá os santos para entendermos o que é o verdadeiro amor. Ele nos dá a tradição da igreja para entendermos o que é o verdadeiro amor. E não conseguimos louvar. Não louvamos a Deus por Ele nos ter dado a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É um ato de louvor concreto. É pela grandeza dele. Oração de petição ou súplica. Senhor, eu quero, Senhor, uma casa, Senhor. Senhor, olha a minha situação, Senhor. Eu quero trazer para cá, eu vi essa semana e vocês já devem ter visto muitas vezes, Padre Léo, quando ele coloca sobre uma pregação, e eu acho que também tem num livro, sobre uma senhorinha, ele monta uma história de uma senhorinha que ela sai da casa com a filha doente, que ela vai até na capital, e chega lá, ela vai lá no grupo e tem um monte de jovem orando, e Shiriri canta lá, e essa é mais antiga do que o Celito, de 50 anos, mas é uma verdade. Chegar a esse ponto, ela chegou lá dentro, olhou para o Senhor, reconheceu a verdade do Senhor, contemplou o Senhor. Daí ela foi colocando: Senhor, sabe a situação da minha filha?
Ela não colocou: Senhor, eu quero que o Senhor cure a minha filha agora. Quem somos nós para exigir algo de Deus? A gente tem que começar a refletir isso. Quem sou eu? Eu falo muito isso para minha esposa. Quem sou eu para me pedir para o Senhor me dar um filho? Ele dá se Ele quer. Eu quero um filho. Eu desejo um filho. Eu coloco para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe do meu desejo de ser pai. O Senhor sabe do querer maior da minha vida de ser pai. Mas eu sei também, Senhor, que é a Tua vontade. Ali estamos pedindo ao Senhor, estamos humilhando o nosso coração, não para ser humilhados, mas sim para reconhecer que Deus é Deus e nós somos humanos, somos falhos, somos pecadores. E muitos de nós nos perdemos. O Senhor está em adoração, estamos ali e pedindo, e suplicando, sem saber o que estamos colocando para o Senhor. E eu volto a falar aí, cada oração não é um monólogo. Uma oração de súplica, quando clamamos ao Senhor, quando pedimos ao Senhor, temos que parar para ouvir. Muitos de nós colocamos essa oração de súplica e fechamos a porta depois e fala: Senhor, entendeu, né? Tchau. E fechamos a porta e vamos embora. Não. Meditamos após essa oração de pedir. Deixar o Senhor falar em nosso coração é meditar, é raciocinar. Por isso muitos de nós nos perdemos nessa oração. Oração de agradecimento. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que Tu vai fazer em minha vida. Legal. Está agradecendo a tudo já? Senhor, eu quero te agradecer, Senhor. O meu dia hoje, Senhor, mesmo com todas as tribulações, Senhor, foi muito bom. Colocar palavras, mas palavras sinceras do nosso coração. Nós temos que começar a trabalhar isso. Senhor, eu quero agradecer, Senhor. Como é bom, Senhor, a Tua igreja. Eu quero agradecer, Senhor, que a cada Santa Missa Tu estás ali no Calvário. Quando acaba a missa, botar nossos joelhinhos no chão e falar: obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Quando colocar nossa cabeça no travesseiro antes de dormir, depois de todas as nossas orações, obrigado, Senhor. Oração de agradecimento é totalmente diferente do louvor. E quantos de nós nos perdemos nisso? Na nossa vida, na nossa intimidade com o Senhor. Colocamos tantas e tantas coisas. Eu quero concluir no sentido de eu colocar a oração vocal para o fim. Porque, antes de tudo, antes de nós rezarmos o nosso terço, antes de irmos para a Santa Missa, precisamos meditar, contemplar e depois abrir nossa boca. Que se nós primeiramente falamos, depois não conseguimos meditar, porque a gente quer só buscar palavras, colocar situações, porque a gente tem que encher 2 horas de palavras, 3 horas de palavras, 6 horas de palavras, e não meditamos e ficamos na palavra, e no final não contemplamos. Nos preocupamos no terço de acabar a bolinha, e vai, que tá na moda, né? Tem uns terços que é tem pessoas que rezam um terço em 10 minutos. É ninja. Ave Maria, ida, que nem o Renan coloca, etc. Porque não queremos mais
como foi colocado desde a introdução, o nosso tempo de oração está escasso. Nós não colocamos mais regras sobre a nossa vida de oração. E uma das regras da nossa vida de oração tem que ser a contemplação e a meditação diária. Cada dia meditar o que estamos lendo, meditar o que estamos rezando, meditar até o que estamos contemplando na nossa vida. Tantas e tantas coisas a qual estamos dando lugar de Deus na nossa vida. Eu coloco isso em minha vida. Quantas e quantas vezes não contemplo o Senhor depois de ter confessado todos os meus pecados? Acabamos até de confessar e nem pagamos nossa dívida. Nem meu pai falava. Acabar de confessar, nós tem que pagar a dívida, né? E colocava nessa situação brincando. Nós nem... A penitência a qual é colocada, não colocamos, não contemplamos aquele salmo a qual o Padre coloca para nós. Reza o salmo. E não paramos nem para entender o que aquele salmo foi colocado. O porquê, qual o sentido. E não contemplamos o Senhor, porque o Senhor nos retirou de novo do fundo do poço. E duas orações das quais são mais eficazes, a qual eu coloquei, a qual nos leva a esses 3 pontos da oração, é o rosário, porque ele é uma oração vocal, ele é uma oração a qual meditamos, é uma oração a qual contemplamos, e a Santa Missa. Nós rezamos, nós meditamos, quando o Padre coloca o Evangelho. Naquele instante, se nós estamos voando com a cabeça longe, mesmo que o Padre seja na misericórdia, se ali não estamos buscando, tentando entender a verdade daquele Evangelho, não estamos meditando a Santa Missa, e é sério, eu coloco em minha vida, porque muitas e muitas vezes eu tenho que fechar meu olho para meditar, porque o meu olho fica me desviando da atenção, até dentro da Santa Missa. E a meditação, ela tem que ter foco. Para meditar temos que ter foco. Colocar o foco é o Senhor. E ali meditar. Contemplação em silêncio. Tem que ser em silêncio. Quando vamos contemplar até o mistério do terço, parar, acabamos de colocar no mistério, fechar nossos olhos por 1 minuto. Hoje eu quase chorei na agonia do Senhor, a qual eu fechei meus olhos assim, ia contemplando o Senhor derramando todo o seu sangue por cada um de nós, a cada chicotada, não como uma forma masoquista eu estava olhando, mas sim com aquela verdade do amor verdadeiro, não o amor, aquele amor fútil, mas do amor verdadeiro. Contemplar o Senhor naquele sentido, olhar assim e falar: Ele é o cara, Ele é o cara. A Santa Missa e o Rosário. Se começarmos na nossa vida a levar essa oração vocal, a meditação e a contemplação, esses dois, ali começamos depois a buscar entendimento nos livros. Eu tenho uma dificuldade enorme. Eu tenho que ler às vezes. O Tratado da Verdadeira Devoção eu li ele 3 vezes. As 2 vezes eu falei, eu não entendi nada. Mas por quê? Porque eu não contemplava. Eu não meditava. Na 3ª vez eu catava todo dia um parágrafo, eu lia, colocava durante o dia para a minha vida. Que a meditação nos faz levar as coisas do dia.
Se você medita o Evangelho, medita o livro, ou numa situação a qual vem no seu dia, você vai saber lidar porque você meditou aquilo antes. Você guardou em teu coração. E a contemplação. Como é magnífica a contemplação. Quantos de nós, quando vamos na adoração, adorar o Senhor, em vez de somente contemplá-lo, desviamos nosso foco, começamos a colocar palavras sem sentidos, começamos a pensar em tantas e tantas situações, e nem um minutinho, não damos um minuto, somente para contemplar a realeza dele, na hóstia. Jesus, magnífico, a grandiosidade, numa simples hóstia. Não contemplamos, não passamos nem um minuto contemplamos. Estamos preocupados com nós mesmos, com o nosso querer, e vamos colocando tudo, colocando, pensando nas dívidas do carro, na dívida da moto, pensando em situações de pecado, e nem contemplamos o Senhor. Trazemos isso para a nossa vida. E olhamos depois quanto fecundo será a nossa vida. Como coloquei antes, não tem como ser santo se não meditarmos. A meditação vem junto com a santidade. Todos os santos contemplavam ao Senhor. Todos os santos, a qual temos várias e várias magníficas orações, lindas orações de santos. Porque antes deles escreverem, eles contemplaram. A oração perfeita é aquela a qual você derrama todo o teu amor, toda a tua verdade. Sejamos verdadeiros com o Senhor. Tem uma música, irmão? Tem um monte, né, cara? Tem 50 músicas aí. Põe o Padre Léo. Eu quero, antes da música, uma forma externamente, mas que possamos fechar nossos olhos por um instante, meditar tudo o que foi falado, tudo que até preocupou teu coração, toda a tua vida, toda a situação. Meditar o que você não gostou, meditar o que você gostou. Trazer a verdade nessa meditação. O sentido de meditar é trazer a verdade, é enxergar a verdade. Agora que você possa ir também contemplando ao Senhor, por toda a verdade a qual Ele colocou em teu coração nessa noite. Toda a verdade, tudo o querer, tudo a vontade dEle para a tua vida. Tudo que Ele retirou do teu coração, todas as dúvidas. Contemple o Senhor. Contemple a verdade nessa noite. Contemple a razão do teu viver. Desejoso está minha alma de encontrar o seu amor. Sai gritando pra colina procurar, seja onde for, diante de um espelho ver suas manchas
rochas e sua dor. Sozinha no deserto vai, clamando seu amor. Só quem satisfaz a minha alma é o meu Jesus. Eu preciso te encontrar, meu doce amigo, me abandonar. Sei que a tua piedade pode sempre me alcançar. A tua compaixão me traz aqui pra me abraçar. Me acolhe, Jesus, deixa em tua casa eu adentrar. Eu tiro as sandálias dos meus pés, eu renuncio o mal que há em mim. Me acolhe, Jesus, eu quero em teus átrios adentrar. Eu me abandono em teu coração. Eu já não existo e só quero ser